Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que bem. Por aqui estamos bem. Fomos no mercado fazer as compras da semana e, como vocês já me pediram várias vezes, mostra para nós o que você compra no mercado. Então, hoje eu decidi gravar porque dá tempo de eu fazer isso, porque senão daqui a pouco é hora de finalizar o almoço e Léo tem que trabalhar. Então, fomos hoje em dois mercados, no Eurospin, que é o que nós normalmente mais vamos, e fomos no Lidl também. O Lidl não é aquele que nós vamos com tanta frequência, mas tem um Lidl novo aqui no Vale, nós queríamos conhecer e fomos lá. É diferente da maioria dos Lidl que eu vou, que normalmente as coisas não são todas setorizadas, é meio bagunçado. Mas esse não, esse é bem organizado e eu gostei. Os preços não variam muito dos mercados que nós estamos acostumados a ir, que nem Lidl, os três que nós mais vamos. Eurospin, Aldi são os que nós mais vamos. E agora o Lidl, que provavelmente iremos ir mais vezes, porque eu gostei dessa loja ali. Tem outros mercados, como o S-Lunga, é um mercado enorme, mas ele tem o preço mais elevado. Então, quando nós vamos lá, é só mesmo para pegar coisas que estejam na promoção. Porque é um mercado caro. E os produtos que tem lá, tem nos outros mercados. E então vamos começar, vou mostrar o que nós compramos hoje para a semana. Eu digo para a semana porque são as coisas que nós pegamos essa semana, mas nem tudo que pegamos é para a semana, dura mais do que uma semana. As únicas coisas que são daqui uma semana nós temos que comprar é fruta, verdura, leite, essas coisas. Então, eu peguei uma caixa de ovos. Aqui os ovos não é duas dúzias, 24 ovos. Normalmente é 20, 10, 6, 4, depende. Esse aqui tem 10 ovos. Então, não chega a ser uma dúzia de ovos. Aí, bananas, essas aqui que vem embaladas, assim, normalmente são as bananas bio. São aquelas que não tem nenhum tipo de agrotóxico, né? Maçãs também não pegamos muito. Normalmente pegamos assim de 6, porque ela se mantém fresca. Nectarina, né? Porque às vezes eu demoro para lembrar como é que chama em português. Nectarina também, que agora começa o período dessas frutas mais doces. Que as frutas cítricas é como aí no Brasil. Elas são mais de inverno. E agora começam os mais doces aqui. Os pêssegos, as nectarina, frutas da estação. Aqui é pepino e aqui é abobrinha. Aqui tem vários tipos de abobrinha, mas a que eu mais gosto é essa verde escura aqui. Ela tem menos semente e solta menos água. Peguei mais uma Nutella que estava com preço bom, 7,50 se eu não me engano. E dura muito aqui em casa. A última que eu comprei pela Amazon já há uns 2 meses e meio atrás. Batatas, também tem vários tipos de batata. E normalmente está escrito para que você pode usar ela. E se ela é um sabor delicado, quais os pratos melhores para preparar com cada tipo de batata. Eu peguei essa aqui mesmo, que estava na promoção. Mas quando eu quero fazer maionese, eu compro aquela batata Asterix, que se chama aí no Brasil. Que ela solta menos água e fica mais firme. E o sabor é diferente. Cacau em pó. Esse aqui são barrinhas de cereais que o Léo normalmente leva para o trabalho. Aí peguei 2 tomates cereja, tava 99 centavos cada bandejinha. Uma alface americana. Como eu quase não falo mais as palavras em português aqui, então acaba que me dá um branco às vezes. Aqui se chama latuga. Então, uma americana, porque assim dura mais do que comprar ela já
cortadinha no pacote. Essa que a gente compra já pronta para consumo, que é lavada, tudo, tem que comer no máximo 3 dias, porque senão elas começam a ficar preta e começar a murchar. Peguei pimentões, um de cada cor. E não muita carne, porque eu tenho alguma coisa na geladeira ainda. Aí peguei um prosciutto cotto, que tem o cotto e tem o cru. Esse aqui é o cozido, né? Peito de peru também feito no forno, que quando eu faço sanduíche para os meninos, eles gostam. Aqui são bifinhos de carne de porco. Aqui você sabe que se come mais porco do que boi. E então a gente dá sempre preferência pelo porco, porque é mais gostoso mesmo, é mais leve, né? Para nós, a gordura do porco é melhor para o nosso organismo do que a bovina e é mais barato também. Então, quando você vai no mercado aqui no Vara, principalmente, a parte de carne de porco é muito maior do que a de bovino. Bovino normalmente é uma gôndola pequena e a de porco e a de frango são enormes. E aí do lado da bovina tem a carne de cavalo, que aqui também se come. Aí eu peguei uma carne moída magra. Aqui é diferente do Brasil, não tem carne moída de primeira e de segunda. Aqui tem carne moída magra, que é aquela que não tem gordura, e a que tem gordura, que vai estar especificado ali na etiqueta. Aí pegamos 2 de carne moída e uma linguiça. Essa também é só de porco, mas tem a mista também, mas normalmente a gente pega a de porco. E ela também informa a quantidade de gordura que tem. Aí você escolhe o que mais gosta, ou depende do tipo de prato que você vai preparar. E aqui são mini picolés para os meninos. Esse aqui vem 18 unidades de. Não sei. Não diz o preço, o tamanho. Deixa eu abrir a caixa aqui porque eles são pequenininhos. Eu prefiro comprar assim. Ou então comprar em pote, que daí eu arrumo uma porçãozinha, ó. São pequenininhos. Então, um é suficiente e pronto. Que é só um docinho, às vezes, que eles querem de tarde. E aí, então, eu prefiro dar um desse daqui. Esse aqui são tipo umas focaccias, como se fosse uma focaccia grande, só que são em versão pequenininha que os meninos adoram. Então, o Léo pegou esse. Esses pães também eles amam, que é tipo de um pão tartaruguinha, o formato em cima de uma tartaruga. Aqui já são coxas de frango prontas, já estão quentinhas ainda. O Léo gosta de vez em quando de pegar já assada. Tortilhas, estava na promoção. Para comer de vez em quando, assim, como antes do almoço. No final de semana que nós estamos em casa, como um aperitivo. Esse aqui é granola. Dá para fazer a granola em casa, mas eu acho que sai mais em conta já comprar pronta e assim compro sempre que precisa e tá sempre fresca. Um suco sem açúcar. Aqui você tem a opção com açúcar, sem açúcar, com conservante, sem conservante, então pode escolher. Esse aqui são mini chocolatinhos de coco, que lembra o Prestígio aí do Brasil. Então, a gente encontra esses aqui no Lidl e também tem no Eurospin. Suco de limão concentrado, eu gosto de comprar assim porque dura mais. Aí peguei azeitonas. Às vezes a gente pega elas frescas, que ela vem a granel, aí tu escolhe a porção que tu quer, do tipo que você quer. Mas eu peguei essa que também dura um pouco mais. Pasta de amendoim, que a minha tinha acabado.
2 salgadinhos para os meninos. Grissini, pegamos um integral com semente de gergelim. Que o nosso tinha acabado de fazer tempo que eu não comprava. Laranjas, né? Que eu como laranja todo dia por causa da queda de cabelo, ajuda bastante. Claro que o André iria querer uma balinha. Aí eu sempre pego alguma coisinha para eles. Essa aqui eu acho que é aquela que é mais azedinha. Aí uma cerveja, ela pegou de 6. É difícil encontrar com de 6 garrafinhas, normalmente são 4. Aí esses aqui eu peguei no Eurospin. Esses são leite fresco, que eu gosto de pegar o leite dali. Quando é leite fresco, ele tem um vencimento mais rápido. É que nem os leite de saquinho aí do Brasil. Aqui eles vêm na garrafa. Peguei morangos para eu fazer a torta de novo, mas dessa vez eu vou fazer com a minha massa. Arroz basmati. Eu gosto desse também, que é ali que eu pego sempre no Eurospin. Ainda bem que eu lembrei quando eu fui lá, porque estava acabando. Um molho de tomate, esse aqui tem azeitona junto. Gosto de ter um em casa, que às vezes eu quero fazer um sanduíche, alguma coisa, e esquentar no forno, daí eu passo no pão e coloco no forno, fica uma delícia. Aí uma escamorça, que é defumado, né, como se fosse a mussarela daí, defumada. E aqui são as mozzarella que se costuma chamar, né, que são aquelas frescas. Essa aqui é de vaca normal, mas tem as de cabra e de búfalo. Mas a gente pega sempre a de queijo de leite normal de vaca. E aí, de vez em quando, eu pego um pão assim. E aí me deu vontade de pegar e eu peguei um de multissereais. E os iogurte natural, que lembra que no Brasil eu fazia bastante iogurte natural? Aqui eu não faço, porque o preço do iogurte já pronto é bem em conta. E esse aqui é o nosso preferido. Ele não tem açúcar e não tem conservante. Então, eu sempre pego desse aqui que vem nos vidros. É maravilhoso esse iogurte. De comida, é isso. E aí tem as coisinhas de higiene e limpeza. O Léo é apaixonado por jaqueta jeans. E ele fazia tempo que ele estava procurando uma, mas a última que ele viu, que ele gostou, estava 55, se eu não me engano, ele achou caro. Aí lá no Lidl, que tem de tudo, né? Ele achou essa aqui por 15. E aí pegou. Meias, meu marido é viciado em meias, ele tem um monte de meia e tá sempre comprando. Aí eu peguei um condicionador pro meu cabelo, o mesmo que eu tenho, que é esse da Pantene, que é a linha clássica, mas não tinha o shampoo. Aí de shampoo eu peguei um Bio, vou experimentar para ver se é bom, né? Esse aqui é aloe vera de Salento. Diz que não tem silicone, não tem nada, não tem produto químico. É um orgânico, vamos ver. Ai, meu esgraçatore, esse de limão, porque o da cozinha tá acabando. Um sabão para lavar roupa, esse aqui dá 46 lavagens, já tem esgraçatore na fórmula. E essa marca aqui na Itália é bem famosa, que é o Chanticleer. Na promoção. Aí desodorante também é Rolon. Esse aqui é aquele que não tem química também. E aí ela pegou esse sabonete líquido, é como aqui chamam de espuma para banho. Que você coloca na buchinha na hora de tomar banho e não precisa ser o sabonete de barra mesmo. Daí ele pegou 2 de barra, porque a gente deixa os 2 tipos no box. Saquinhos para lixo.
E esse aqui é um creme, que é creme para o rosto, para depois que... Na verdade, é um creme para tudo. Mas o Léo gosta de passar na barba depois que ele faz a barba, para manter a pele hidratada. E foram essas as compras. E nessas compras nós gastamos entre os dois mercados 150 euros. Para nós é um valor super justo, porque tem coisas aqui que não vai ser só para semana, né? Que nem o Léo, além das compras, ele comprou uma jaqueta, meia, o sabão o sabão líquido de lavar roupa para mim dura um mês, o esgraçatore passa de mês, que nem sabonete também não é toda semana que nós compramos. Que mais que não é toda semana? A Nutella é uma vez por mês. Então tem coisas aqui que não se come tudo numa semana. O que vai numa semana é que são os perecíveis, que nem leite, iogurte, carne, verdura, fruta, isso tem que pegar toda semana. Mas os demais coisas é só realmente se tá faltando. Então deixem aí nos comentários o que vocês acharam do valor, se vocês acham um valor justo pela quantidade de coisas que eu comprei. É claro que ainda é considerado meio caro para os europeus, né? Aqui para os italianos, eles acham que o preço das coisas subiu muito aqui. Mas para nós é bem acessível, são coisas que de qualidade, não é os mais baratos, né? A gente pode se dar esse luxo de poder ir lá no mercado e escolher o tipo do produto que você quer sem se preocupar com o preço. E para nós vale super a pena. E é para isso que a gente trabalha, né? Para comer aquilo que realmente tem vontade. Se for converter a moeda, eu não sei se vai ficar mais ou menos o mesmo preço que vocês pagam aí no Brasil, porque eu sei que tá caro, mas não tem como converter, porque as moedas são totalmente diferentes e o poder de compras é diferente. Então, para nós, isso aqui é um valor ótimo, que normalmente a gente gasta por semana. Entre 100 e 150 euros por semana nós gastamos em alimentação. Vou guardar tudo aqui, vou esquentar o que eu tenho pronto na geladeira, porque o Léo tem que almoçar e eu tenho que buscar o Pietro na escola, porque hoje ele sai uma horinha mais cedo, então ao invés de sair 1h15, ele sai agora 12h15. Então eu vou guardar tudo aqui para eles comer, para o Léo poder trabalhar, eu vou buscar o Pietro e depois eu volto para continuar o vídeo de hoje. Bom, como vocês podem ver, até banho eu já tomei. Sim, eu não sei se eu já comentei em algum vídeo, mas se não, eu cuido do nosso condomínio. No começo desse ano, depois da reunião condominial, foi decidido que eu assumiria a limpeza das escadas, cuidar do condomínio no geral. E isso para nós é muito bom, porque aí nós não pagamos condomínio, que o salário que seria pago para mim é descontado no nosso condomínio, que não é barato. Por incrível que pareça, nós moramos num prédio que tem 14 apartamentos, mas o condomínio, não sei se é em toda a Itália, mas aqui na minha região, ela é cotada por andar. Quanto mais alto tu mora, mais condomínio tu paga. Nós moramos no terceiro andar, então pagamos uma média de 2.600 de condomínio por ano. Mas isso está incluso tudo, até o aquecimento, principalmente, né? O aquecimento, que é a coisa mais cara, está incluso no condomínio. Então, esse dinheiro eu economizo, né? O dinheiro que nós teríamos que pagar, eu economizo cuidando do condomínio. Então, eu faço isso 2 vezes por semana, 1h30, 2 horas. Agora que eu já desencardi, né? Porque era muito encardido esse prédio. Muito mesmo. Agora é rapidinho. Só que nesse meio tempo, eu fui tomar um café com a Maria. É claro que sempre quando ela me vê limpando as escadas, ela me chama: Grazi, vem tomar um café. Aí eu vou tomar café, a gente conversa um pouco. E a semana que vem ela já não está mais aqui. Ela vai pro sul, né? Pra parte do sul da Itália, parte baixa, digamos assim. Porque ela vai ficar uma temporada com a irmã dela lá numa das casas da irmã dela que ela tem lá perto da praia. Então ela vai agora e só volta lá por setembro, outubro de volta. E aí tem que aproveitar, né? Os últimos dias que temos a Maria por aqui. Vai fazer falta? Sim, muito.
porque é como se fosse uma mãe para nós, né? Tudo que eu preciso, eu vou ali, ela tá sempre aqui em casa, ela sempre traz coisa, a gente sai junto, sempre quando eu desço eu vejo ela, ou vejo a Adelina. A Adelina é a cachorrinha dela. Então, vamos sentir falta da Maria, né, André? Então, fui aproveitar tomar um cafezinho com ela, e a Piera tava ali. A Piera é a nossa outra vizinha também, fantástica. Então, fiquei quase uma hora ali com elas, tomando um café, depois foi terminar, e agora já são 5h20, aí vim, tomei um banho, porque querendo ou não sua, né, que já tá começando a esquentar. Aqui tá aquele climinha gostoso, quentinho, mas não aquele calor absurdo, e de tardinha fica fresquinho, e de noite dorme com cobertas, sem precisar ligar o ar-condicionado. Antes de eu sair, eu lavei as frutas, lavei alguns legumes, que é os que eu guardo limpo, com exceção aos tomates. Aqui, quando eu compro o tomate que ele vem no cachinho ainda, eu só tiro do cachinho quando eu vou lavar para nós comer. Então eu guardo ele assim mesmo, porque ele se conserva por mais tempo, deixando nos caulezinhos ali, né, no cacho, digamos assim. E aí tá ali, e agora eu vou guardar aquelas frutas, o resto das compras eu já guardei todas ali rapidinho para poder esvaziar aqui a ilha para nós comer. Então agora eu vou guardar. Já dei uma organizada na geladeira também. E é isso. Vou mostrar para vocês como é que eu faço agora para guardar as frutas e verduras e legumes que começa a esquentar. No inverno eu deixo tudo aqui na fruteira em cima da mesa, mas agora eu coloco tudo na geladeira porque, além de estragar mais rápido por causa do calor, os meninos preferem comer frutas geladinhas. Então, tá tudo limpo aqui, vou guardar. Aí eu deixei tudo limpinho aqui. Agora eu só vou ver se que nem, ó, estão meio úmidas, aí eu seco para colocar na geladeira para não deixar com tanta umidade, para elas não acabar estragando, né, com mais rapidez. Essas abobrinhas, ou eu faço uma pasta com abobrinha, ou então faço refogada com cebola e outros legumes, então vai rapidinho. Ou dá para fazer salada dela crua também. Os pepinos, 2 eu já fiz no almoço, então tá sobrando só 2. Laranjas, vocês sabem que eu como uma laranja por dia, porque ajuda na queda do cabelo, não deixa o cabelo cair. E já faz uns 3 dias que eu não como, então percebi que já tem uns fios a mais caindo. Quer uma pesca, André? Sim, eu quero. Então, aqui a minha gaveta de frutas, ela é bem fechada. O ar quase não tem contato com os alimentos aqui. E aqui eu posso regular se eu quero que entre ar ou não. Então, eu mantenho as frutas aqui, limpas já, nessa bacia, porque vai durar por mais tempo. E elas não vão ressecar. Porque se deixa aqui, tem a tendência de ressecar mais rápido. Coisa que eu não quero, né? Eu quero que as frutas permaneçam frescas por mais tempo. Ó, o que eu falei sobre manter os tomates no galinho? Eles duram por muito mais tempo. Esse aqui nós compramos no começo da semana e eles estão impecáveis. Aí aqui eu posso regular mais ou menos. Ó, vou deixar aqui na maçãzinha. Tem uma maçãzinha, tem uma cenoura. Aí, se eu quero que entre mais umidade ou zero umidade. Então, eu deixei para entrar zero umidade aqui, para manter as frutas frescas, mas que não resseque. Aí, aqui os pimentões que eu também deixo no saquinho que veio, que daí eu só lavo quando eu abro. Esses aqui são tomates secos que eu acabei de trazer da Maria, que é um pedaço de ricota para ralar. Aí eu deixo aqui na porta essa, assim mesmo como veio de lá. E os tomates secos eu acho que eu vou colocar
num vidrinho com tampa. Eu não tenho um vidro pequeno, vou colocar num desse aqui mesmo, só para eles não pegar, não ficarem assim abertos na geladeira, que eu não gosto. Esse aqui, quando é amanhã depois, eu já uso. E aí, como ela vai viajar, então tudo que ela tem aberto que vai vencer, ela me deu. Fora o que ela já me deu durante a semana. Que é semente de abóbora. Eu até já tenho aqui semente de abóbora. Eu preciso organizar esses meus vidros aqui, que já tá na hora. Esse aqui é uma pastinha com extrato de baunilha. Pra fazer bolo, essas coisas. E hoje de manhã eu procurei no mercado e não achei. Então ela me deu, ainda tem meio. E aqui são biscoitos, são bolachinhos doce, né? Ela comprou também. E não vai dar tempo dela comer. Então ela me deu para nós comer, para os meninos comer. E os biscoitos, como já estão abertos, eu vou colocar junto com esses que tem aqui. Aí, eu acho que não vai caber tudo. Vamos ver. Parece que não cabe tudo. Mais uma coisa que serve para nossa vida. Quando a gente tá cheio, superlotado, que nem ficou esse bowl aqui, superlotado, parecendo que não cabe mais nada, o que nós precisamos fazer? Nos sacudir. Sacudir para alinhar as coisas, para que tudo volte a funcionar de uma forma correta. Se eu não tivesse sacudido o meu bowl aqui de biscoito, teria ficado tudo aqui em cima que eu nem a tampa conseguiria colocar. Mas eu sacudi. Eles se organizaram aqui dentro. Vai caber mais os que tem ali e eu vou conseguir tampar. Então, levem isso para a vida de vocês. Aí eu sempre procuro dar uma sacudida assim, quando é mais de um tipo de biscoito, para que aqueles que eu coloquei estavam aqui, eu coloquei esses por cima, não fique só esse, para assim eu consigo pegar desse e do outro também. Então, que sirva aí de motivação para vocês. Quando vocês estiverem super lotadas a ponto de não caber mais nada, dê uma sacudida, sacudam a vida de vocês. Ajustem, que no final tudo dá certo, ó. Coube tudo, consegui tampar, tá vedadinho, não vai entrar ar e volta pro lugar. Eu quero tirar os grissini daqui também desse pacote, mas vamos ver se eu tenho um vidro alto que vai caber. Não, esse aqui não cabe. Mas eu tenho esse. Esse aqui que tem um pouco de arroz de risoto. Que eu troco os vidros e coloco os grissini aqui, que daí vai caber.
Acho que eu já cheguei a comentar com vocês que o meu sonho, digamos, de profissão, eu não consegui tornar real, porque eu não tive dinheiro para poder bancar essa faculdade. Eu sempre quis ser médica, psiquiatra. Por quê? Porque a psiquiatria é uma das áreas mais delicadas e mais perigosas para se cuidar, para se tratar numa pessoa, porque a nossa mente é uma das coisas mais perigosas que tem de se lidar, né? Então é uma profissão que eu não consegui tornar real. Hoje, poderia estudar para ser uma psiquiatra? Poderia. Mas eu acho que eu já não tenho mais tanta paciência, a minha cabeça já não é mais tão boa, né? Quanto quando você é jovem, que você. Eles não vão caber inteiro. Então eu vou quebrar eles no meio, porque eu não tenho um vidro mais alto e não quero deixar no pacote. Até porque, né? Na hora de comer a gente vai quebrar mesmo. Nem todos eu acho que eu preciso fazer isso. Esse que a gente gosta de comer com sopa. Então, eu já não teria uma memória assim tão boa para me tornar uma psiquiatra hoje. Mas quem sabe uma terapeuta? Porque eu gosto de ouvir as pessoas, eu gosto de poder ajudar de alguma forma. Eu falo aqui com vocês porque senão vocês reclamam, né? Que no começo os vídeos era mais mostrando o que eu estava fazendo do que eu falava. Na verdade, eu nem falava nos primeiros vídeos. E a intenção do vídeo do meu canal era para ser assim, sem precisar falar, só para vocês prestarem atenção naquilo que eu estava fazendo. Mas vocês não gostaram, né? Tanto que daí eu comecei a falar. E hoje eu falo muito mais. Mas é porque eu gosto de poder dar a minha opinião, o meu ponto de vista, que de alguma forma eu sempre vou estar ajudando alguém. Mas eu não sou muito falante. As pessoas, né, que eu já falei, podem até me achar meio antipática, mas não, antissocial. Mas é o meu jeito. Eu não sou uma mulher que estou falando o tempo todo. Eu gosto de ouvir. Adoro ouvir as pessoas. Então, por isso que provavelmente se eu, né, fosse estudar, ou quem sabe vá estudar no futuro, seria uma área assim, uma área de terapeuta, psicóloga. Psicologia aqui é 4 anos de faculdade, depois a especialização. Né? Ó, a mesma coisa com os grissini, não ia caber, sacudi, ok, agora é só fechar o vidro, tá lacradinho. E aí, sempre que quiser, tá aqui. Por que eu deixo aqui? Porque tá à vista, e a gente vê, a gente come. Se eu deixar dentro do pacote, dentro do armário, fica velho e nós não comemos. Por quê? Porque não estamos vendo. Então, eu falo aqui no canal porque vocês gostam que eu fale também, para não ficar chato eu ficar aqui arrumando os grissini e não falar nada, e vocês ficarem, ai, que tédio, ficar vendo ela guardar os grissini e não falar nada. Então, por isso que eu falo, mas senão, na maioria das vezes, eu sou uma pessoa bem na minha, bem tranquila, observadora. Eu gosto muito de observar as pessoas. E quando me pedem opinião, eu gosto de dar a minha opinião pro sim ou pro bem, né? Ou para incentivar a pessoa, ou para fazer ela acordar e descobrir que talvez ela esteja no caminho errado. E quem sabe, né? Eu gosto, é uma área que eu gosto bastante. E por que não, né? Me especializar a fundo e me tornar uma terapeuta mais para frente. E agora quando eu fui guardar essa pomada aqui que o Léo comprou, esse creme, aí eu tava lendo
e abri para cheirar, né? Porque eu gosto de sentir o cheiro. Quando eu abri, eu cheirei. Sabe a minâncora aí no Brasil? É isso aqui, ó. O cheiro é igual mesmo. A textura, não sei. Deixa eu ver aqui a textura. Não, a textura não fica pálida, branca, como a minâncora. Mas o cheiro é igual. Então, aqui, isso aqui é rico em cânfora. Que a minâncora tem aquele cheiro de minâncora, mas é a cânfora, né? Que a torna aquele cheiro. E ela é bom para muita coisa. É calmante quando se faz depilação, seja com cera ou com lâmina, para não irritar a pele, para o pé rachado, para as mãos, para pó-sol. As mesmas funções da minâncora. Ela é um calmante natural para a pele quando está irritado, que você está com uma coceira. Eu me lembro quando me dava coceira, ou então algum mosquito me picava, ou eu tinha alguma feridinha, minha mãe vinha e tacava minâncora. E quando eu era adolescente, que eu tinha bastante espinha, eu usava muito a minâncora. E agora, quando eu abri o vidro para cheirar, muito minha infância. Minâncora, cheiro de minâncora. E é bem antigo isso aqui, eu acho que é desde a fábrica, desde 1800 e alguma coisa. Na verdade, a empresa nasceu em 1860. Então é bem velhinha, né? E o creme é muito bom. Então, o Léo comprou por essa função, mas ele nem abriu, ele nem sentiu o cheiro, que é cheiro de minâncora. Então, quando ele abrir, ele vai perceber. Quando se joga a caixa fora, né? Normalmente é na caixa que tá escrito para que serve. E aqui tem os desenhos, ó. O desenho e o escrito, ó. Para as mãos, para depois da barba, para os pés, para picada de inseto, para assadura de bebê, que a minâncora também é boa, né? E aqui como refrescante pós-sol. Então, achei a minâncora aqui na Itália, só com outro nome. E vocês viram que eu já tô com um dos primeiros vestidos que eu comprei na Temu. Esse fica bem comprido, ele arrasta no chão. É claro que se for sair na rua, tem que colocar um saltinho para ele não arrastar. É confortável, mas sim, não amei esse vestido. Claro que eu vou usar porque ele é confortável para ficar em casa, tudo, para levar os meninos para escola, buscar na escola, levar pro parquinho. Então, sim, eu vou usar, mas é mais mesmo para estar mais por casa. E os outros, conforme eu for provando, eu for usando, se eu lembrar, né, eu gravo um pedacinho para vocês ver como é que os vestidos ficaram em mim. Então, por isso que é importante acompanhar os vídeos, porque os meus vídeos não é um vídeo finito, digamos. Esse vídeo de hoje termina aqui. Não. Vocês já perceberam que os vídeos é sempre continuação? É porque a nossa vida é assim, né? Nada é finito. Eu limpei a casa no último vídeo. Claro que hoje eu não iria gravar um vídeo limpando a casa de novo, porque senão seria a mesma coisa. Mas hoje é uma continuação do outro vídeo. Por quê? Porque eu fui fazer compras, porque eu guardei as compras. Pena que não pude gravar para vocês ali guardando tudo, porque eu tive que buscar o Pietro, daí preparar o nosso... Preparar não, só finalizar o nosso almoço, fazer uma saladinha, porque o Léo tinha que trabalhar. Enfim, é sempre uma continuação. Então, por isso que é sempre bom acompanhar os vídeos para vocês não perder nada. Porque às vezes eu digo, no próximo vídeo eu mostro. Aí eu mostro, alguém não vê e daí vem e me cobra. Então, por isso que é importante acompanhar. Tinha mais alguma coisa que eu queria falar para vocês nesse vídeo, mas não me lembro. Fica pro próximo, que nem eu falei. Acompanhem para vocês saber. A limpeza da cozinha não deu tempo de eu fazer essa semana. Ontem eu não tava muito legal. Sabe aquele dia assim que você não tá afim de fazer nada? Então, ontem, mesmo assim, eu não estando muito afim de fazer as coisas, eu limpei os vidros que estavam precisando. Mas não tava muito legal ontem. Aí hoje já tô melhor. Então, vou aproveitar e já vou encerrar esse vídeo por aqui, para ele não ficar muito longo, que nem o último, né? Ainda deixei a enquete para vocês. Vocês querem que eu deixe o vídeo longo ou divida ele em duas partes? A maioria votou em longo, então por isso que eu deixei. Deu 1h30, né? Bem editado. Porque se eu fosse deixar exatamente todas as falas que eu tive, ia dar 2 horas.
e mais 1h30 não teve como reduzir mais. Então, muito obrigada por vocês terem gostado, por vocês estarem sempre opinando, por vocês estarem sempre me motivando. E aqui estou, né? Devagarinho e sempre. Eu sempre falo, eu não quero que o meu canal seja aquele boom de crescimento de pessoas que não vêm agregar nada e que não acompanham os vídeos. Eu vejo aí pessoas que têm 500 mil, 700 mil, até 1 milhão de inscritos, mas a visualização dos vídeos é baixíssima. Por que que eles têm tantos inscritos se as pessoas não os veem? Então eu prefiro ter poucos inscritos, mas que muitos vejam os nossos vídeos, que é o que acontece com o nosso canal. Nosso canal não é grande, mas muitas pessoas veem. E isso é muito bom. E não é só a quantidade de pessoas que veem, mas o tempo que vocês ficam vendo. Então isso é bem importante, porque para mim vem como feedback de vocês que vocês gostam do que eu faço, que vocês gostam de estar aqui comigo. Então, o tempo que vocês veem os vídeos é muito mais importante do que a quantidade de inscritos que tem no canal. E devagarinho a gente vai crescendo, né? Eu sempre deixei muito claro que eu quero que venham pessoas que agreguem, que estejam aqui porque gostam de estar, que estejam aqui porque de alguma forma eu os motivo, do que pessoas que vêm aqui só para fazer um número. Números são bons, mas não são tão importantes quanto aquelas pessoas que estão aqui conosco todos os dias. Mais uma vez, muito obrigada pelo carinho e nos vemos em breve.